Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa área fascinante de Tóquio, Tamagawa, em Setagaya. Olá! Sim, vamos explorar a história por trás da imagem moderna, especialmente de Futako Tamagawa. Exato. E para isso olhamos para várias fontes. Temos blogs locais, a história oficial do bairro, claro, páginas de associações de moradores e até artigos sobre planeamento urbano. Uhum. Um conjunto interessante para tentar perceber as camadas deste lugar. O nosso objetivo é mesmo esse: ir além do óbvio, descobrir histórias e recantos menos conhecidos. Porque esta zona, antes de ser o que é hoje, foi uma aldeia independente, a Tamagawa Mura, formada em 1889, certo? Pela junção de várias aldeias mais pequenas. Isso mesmo, 8 aldeias, incluindo nomes que ainda hoje reconhecemos como Seta, Kaminuge, Todoroki, Oyama, Okusawa. E o nome, Tamagawa, a ligação mais óbvia seria o rio Tama, o Tamagawa. 15 anos antes da aldeia se formar oficialmente. Portanto, fica a dúvida no ar. É um bom ponto de partida. Mostra logo que a história aqui tem subtilezas. E é fundamental perceber essa evolução de uma área essencialmente rural, passando por um subúrbio planeado. Até se tornar este centro urbano importante dentro da Grande Tóquio. Exato. Essa transição ajuda a entender a identidade própria de Tamagawa e até o desenvolvimento da metrópole em si. Vamos então começar por um elemento que é talvez a essência de Tamagawa: a água. Sem dúvida. O rio Tama está ali mesmo ao lado? E a história leva-nos a 1653. Dois irmãos agricultores, os irmãos Tamagawa, chamavam-se Shoemon e Seiemon. Agricultores que se tornaram engenheiros, basicamente. Pois, eles construíram o aqueduto Tamagawa-Josue. Josue, algo como água limpa canalizada. Uma obra incrível. 43 quilómetros de extensão, certo? Para levar a água do rio Tama até Edo. Exatamente. Foi absolutamente vital para abastecer a cidade de Edo, antiga Tóquio, que estava em crescimento. E o nome da área, Tamagawa, é também uma homenagem a eles. Faz todo o sentido. Reconhecer o impacto que tiveram. E para quem gosta de explorar, a nossa primeira joia escondida ainda hoje se pode encontrar e percorrer troços deste antigo aqueduto. Onde exatamente? Perto do Parque Nogawa, o Nogawa Koen. É uma caminhada tranquila, a seguir literalmente o caminho da água que deu vida a Edo. É fascinante pensar nisso enquanto se caminha. Sem dúvida. E essa ligação à água não ficou só pelo abastecimento prático, pois não? Entrou também na esfera espiritual. É verdade, fala-nos disso. Bem, podemos mencionar o santuário Futako, o Futako Jinja. Lá venera-se a deusa Benzaiten, associada à água, à música, à sorte. Ah, sim, e há uma nascente especial lá, não é? Exato. A Furuchoju no Mizu. A tradução é algo como água da eterna juventude e longevidade. Que nome promissor. Pois é, era vista como uma dádiva da deusa, uma fonte de pureza e vitalidade. E esta crença, esta ligação cultural à água, ainda se sente na região. É uma ligação viva ao passado. É incrível como a água moldou tanto a vida cotidiana como a espiritualidade. Mas houve outra força poderosa a moldar Tamagawa, a visão humana, o planeamento. Estás a falar do grande projeto de reorganização territorial. Exatamente, o Tamagawa Zenenkochi Seiri, na década de 1920. Liderado pelo presidente da Câmara da aldeia na altura, o Masaharu Toyota. Isso. Um projeto, ambiciosíssimo. Abrangeu quase toda a área da antiga aldeia. Estamos a falar de cerca de 1000 hectares. 1000 hectares é uma escala enorme. E o objetivo era transformar terras agrícolas num subúrbio moderno, bem planeado. Antecipando já o crescimento de Tóquio, que era inevitável. Mas o mais impressionante, para mim, Ok? foi ter sido um esforço dos próprios residentes. Não foi algo imposto de cima, pelo menos não totalmente. Foram eles que levaram aquilo avante. Sim. Embora com muitos conflitos, pelo que li, houve oposição feroz. Muita mesmo. Houve relatos de discussões acesas, confrontos e até ataques físicos ao próprio presidente da Câmara, ao Toyota. Imagino. Mexer com a propriedade da terra, com modos de vida estabelecidos, nunca é fácil. Mas o resultado vê-se hoje. Sem dúvida. A nossa segunda joia escondida é, na verdade, o próprio legado desse planeamento. A rede de ruas. Em muitas partes de Tamagawa, nota-se que as ruas são mais organizadas, as avenidas mais largas.
Sim, contrasta bastante com o desenvolvimento mais orgânico, por vezes caótico, de outras zonas de Tóquio que cresceram sem um plano tão abrangente. Claro que nem tudo o que estava no plano original foi feito. Ideias como grandes parques foram reduzidas ou canceladas. Normal nestes processos longos. Mas essa base de planeamento contribuiu muito para o estatuto atual de Tamagawa como uma zona residencial de luxo, ou pelo menos muito desejável. É um testemunho da visão que tiveram e da identidade local forte, essa capacidade de se organizarem, mesmo com conflitos. Sem dúvida, reflete uma aposta no futuro que era pouco comum naquela escala, para uma aldeia. E essa combinação do ambiente mais planeado e ao mesmo tempo com natureza por perto acabou por atrair pessoas interessantes. Estás a pensar no Ogyu Sorai? Exatamente. Muito antes do planeamento urbano, em 1722, este importante erudito confucionista Ogyu Sorai decidiu mudar-se para a zona de Todoroki. Que na altura pertenceria à pacata aldeia de Tamagawa. Isso, ele queria escapar à agitação de Edo, procurava tranquilidade para o seu trabalho intelectual. E encontrou-a ali, aparentemente. Disse que a beleza natural da área o inspirou bastante. E aqui temos a nossa terceira joia escondida, que é talvez a mais conhecida. O Vale de Todoroki, o Todoroki Keikuku. Esse vale é incrível. É quase inacreditável que exista algo assim dentro de Tóquio. Não é. É um desfiladeiro verdejante, com um riacho, parece quase selvagem. Caminhar por ali hoje dá para imaginar a paz que o Sassurai procurava. É um verdadeiro oásis urbano. E para quem gosta de história ainda mais antiga, mesmo ali perto do vale, há o Noji Otsuka Kofun. Um kofun, sim, um túmulo megalítico antigo. Mostra que a ocupação humana naquela zona é muito, muito anterior. Exato. Dá mais uma camada de profundidade histórica à paisagem. E é fascinante como essa combinação de natureza acessível e ambiente tranquilo continua a ser um dos grandes atrativos da região, mesmo com toda a urbanização à volta. Mostra que certas características de um lugar podem mesmo resistir ao tempo. Sem dúvida. A natureza e a tranquilidade como fatores de atração persistentes. Finalmente, temos de falar da identidade de Tamagawa. Uma identidade, algo teimosa. Sim. A questão da integração em Satagaya e a resistência local. Exato. A aldeia de Tamagawa, formada em 1889, como dissemos, foi integrada no distrito Nuku de Satagaya em 1932. Mas os habitantes não aceitaram isso passivamente, né? Não mesmo. Fizeram questão de manter o prefixo Tamagawa nos nomes dos bairros, coisas como Tamagawa Oyamatsu, Tamagawa Noja, etc. Queriam manter a marca Tamagawa bem visível. Era uma forma de afirmar a identidade própria, mesmo dentro da unidade administrativa maior. E não ficou por aí. Houve mesmo tentativas sérias, em 1932 e novamente em 1947, de tornar Tamagawa um distrito independente, o Tamagawa-ku. Um distrito próprio. Uau! Isso mostra um sentimento de comunidade e autonomia muito forte. Pois mostra, mas essas tentativas não tiveram sucesso. A integração em Setagaya manteve-se. E, eventualmente, a própria nomenclatura começou a mudar também, não foi? Sim. Com a reforma do sistema de endereços, em 1968, o prefixo Tamagawa foi retirado da maioria dos nomes oficiais dos bairros. Passou a ser só Oyamacho, Noge, etc., dentro de Setagaya. Foi uma mudança administrativa que, claro, teve impacto na percepção da identidade local. E depois veio o desenvolvimento moderno mais recente. Projetos como o Futako Tamagawa Rise, que transformaram completamente a paisagem de certas áreas. E, inevitavelmente, isso também altera a forma como as pessoas se relacionam com a identidade histórica do lugar. Mas, e aqui entra a nossa última joia escondida, ou talvez uma dica de exploração, os ecos dessa identidade antiga ainda existem. Como assim? Bem, pode ser interessante andar à procura de placas de endereço antigas. Talvez ainda se encontre alguma com o nome Tamagawa original. Tamagawa, alguma coisa, Cho. Seria uma descoberta curiosa, uma relíquia dessa época. Reparar como muitas instituições locais importantes, escolas, centros comunitários, etc., ainda hoje evitam usar Setagaya no nome oficial. Usam só Tamagawa ou o nome específico do bairro. É subtil, mas é um testemunho dessa identidade passada, desse orgulho em ser Tamagawa. Exato. Pequenos sinais dessa história de resistência e identidade própria. Essa tensão, essa dinâmica entre a identidade local forte
quase de aldeia, e a integração na grande metrópole de Tóquio é para mim um dos aspectos mais fascinantes da história de Tamagawa. Concordo plenamente. Não é só mais um bairro, é um lugar com uma narrativa muito rica. De visão, como no planeamento, de conflito, de adaptação constante. Então, recapitulando muito brevemente, Tamagawa, em Setagaya, revela-se muito mais do que um centro comercial moderno ou uma zona residencial agradável. É uma área profundamente moldada pela água, pelo rio Tama e pelo aqueduto histórico. Por um projeto de planeamento urbano incrivelmente ambicioso e que partiu dos próprios habitantes. Pela natureza que teima em sobreviver no meio da cidade, como no vale de Todoroki. E por uma identidade local muito vincada que lutou para não se dissolver na metrópole. E as joias escondidas que fomos mencionando, os vestígios do aqueduto perto do Parque Nogawa, o próprio traçado das ruas em algumas zonas, o vale, as possíveis placas antigas. São mais do que simples curiosidades turísticas. São pontos de contacto com essa história complexa e multifacetada. Exato. Permitem-nos ler a paisagem de outra forma. Isso leva-nos à nossa reflexão final. Sim. Fica a pergunta: ao caminharmos hoje pelas ruas modernas de Futako Tamagawa ou a sentirmos a tranquilidade do Vale de Todoroki, como é que conhecer estas histórias todas, a dos irmãos Tamagawa e o aqueduto, do Ogyu Sorai à procura de paz, do plano de reorganização e os seus conflitos, da luta pela identidade Tamagawa-ku, como é que tudo isso altera a nossa percepção do lugar? Que ecos da antiga e independente aldeia de Tamagawa ainda conseguimos ouvir ou sentir hoje? Fica a questão no ar para pensarmos da próxima vez que visitarmos Tamagawa.